Dana White, presidente do UFC, falou sobre Johnny Walker e também sobre Corey Anderson. Eles que se enfrentaram no último UFC, o UFC 244, e o Johnny Walker brasileiro acabou sendo derrotado, né? E o Dana White falou o seguinte, a primeira declaração dele: não é que ele tenha ido mal, falando do Johnny Walker, mas você não pode se mover daquela forma, tendo pela frente um Corey Anderson irritado como ele estava. Não se brinca nesse esporte, muito menos aqui no UFC. E aí na próxima declaração agora ele começou aí falando sobre o Corey Anderson, e ele disse: ele veio aqui muito bravo essa semana, com teorias da conspiração de que nós o odiamos e choradeiras infantis desse tipo de que nós tentamos vencê-lo. Nós não podemos bater nele. Ou ele consegue vencer suas lutas ou não. Pouco importa o que ele tenha dito. Alguns caras sobem mais rápidos do que outros. Você não precisa nos dizer o que você merece. Mostre o que você merece. Essa noite você mostrou. Todos entendemos. Mensagem recebida. Agora nós sabemos. Vocês estavam na pesagem? Ninguém o aplaudiu lá. Já Johnny Walker recebeu uma salva de palmas quando apareceu. Ele mostrou o que era capaz de fazer e mereceu aquela recepção. Vamos em frente. Não estou dizendo que Corey Anderson receberá a disputa do cinturão na próxima luta. Dominic Reyes acabou de vencer também e venceu de forma convincente. Vamos ver o que teremos para ele. E se o seu contrato acabar e ele não quiser mais estar aqui, pode fazer o que tiver que fazer. Enquanto isso, é só aceitar as lutas que oferecemos. É bem simples. Se você acha que é bom o suficiente para disputar o cinturão, como é que eu vou fazê-lo perder dando o número 11 ou 14 do ranking para você lutar? Então essa declaração toda do Dana White foi por conta das declarações do Corey Anderson ali na entrevista pós-luta, onde ele acabou reclamando um pouco do UFC. Ali antes também da declaração da entrevista, ele acabou também encarando o Johnny Walker, falando um monte de coisa, tirando sarro e tal. Depois ele foi nas redes sociais e pediu desculpas aí, né, pro Johnny Walker. Realmente disse que se excedeu um pouco ali, realmente devia estar com aquilo engasgado, então quando ele vence ali no calor da emoção, acaba fazendo as provocações e tal. Eu não acho nada demais, inclusive falei isso no vídeo de resultado aqui, como o Johnny Walker provocou ele, era normal que ele provocasse de volta. Eu não vejo problema em o cara provocar de volta, faz parte do jogo ali. Eu só não acho legal, claro, o cara agredir, sei lá, depois que o juiz parou, ou agredir alguém da equipe, enfim, fazer essa confusão que aí foge realmente ali do propósito da coisa, né? Agora, ter provocação de pré-toque pra promover a luta, um dos caras ficar mordido e acabar respondendo depois, ou tirando sarro, fazendo dancinha, eu acho que isso faz parte do jogo, né? Se um cara tá tirando sarro do outro e o outro depois ganha e quer tirar sarro de volta, faz parte do jogo. Eu não acho que dá pra a gente reclamar ou alguém querer proibir isso, né? Ah, não pode provocar. Ah, não sei o que, é falta de respeito. Tem cara que não gosta, realmente, tem cara que não provoca, tem cara que não usa trash talk. Agora, não tem como proibir, né? Mas, de qualquer forma, o Corey Anderson se arrependeu de ter agido da forma como agiu. Ele realmente agiu um pouco nervoso demais e acabou ali pedindo desculpas, né? E o Dana White também acabou falando sobre o Nate Diaz. Então, eu vou ler aqui a declaração dele, que foi bem curta, mas ele acabou falando aí sobre a paralisação da luta principal, né? E ele disse: no começo eu reclamei muito sobre a paralisação, mas depois fui até os bastidores e a sobrancelha do Nate Diaz estava literalmente descolada do rosto. É muito fácil ficar xingando da minha cadeira, mas indo lá e vendo o que eu vi, não tem como dizer que a interrupção não foi correta. A cena não era nada boa de se ver. Nate Diaz é um cara duríssimo e todos sabemos o quanto os fãs o amam, mas não, realmente não havia outra decisão a ser tomada. E falando sobre uma possível revanche do Nate Diaz com Masvidal, o Dana White disse: uma revanche entre Diaz e Masvidal não me interessa no momento. Se a luta tivesse sido dura até o fim, com os dois lutadores tendo momentos de domínio, tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Masvidal lutou muito bem, dominou a luta e venceu sem ser ameaçado. Ele vem tendo um ano incrível, com excelentes atuações. Se eu tivesse que apontar quem é o melhor lutador de 2019, seria ele. E tá aí, eu acho que eu até concordo com o Dana White. Eu acho que dos caras que a gente não tinha tanta expectativa assim, eu acho que é uma das maiores surpresas do ano. O Masvidal realmente ele conseguiu um nocaute aí em cima do Ben Askren, que foi o recorde da história do UFC, 5 segundos. Conseguiu dar uma surra ali no Nate Diaz, que é um cara duríssimo. Tudo bem que a luta não tinha acabado, teriam 2 rounds, etc. Mas a performance dele até ali foi excepcional. Então o Masvidal vem realmente mostrando performances excelentes. É um cara que não é aquele cara que a gente já sabia que era muito bom e que fez lutas ali muito boas, né? Ele é um cara que a gente sabia que era bom, mas entregou lutas acima da expectativa, né? Ninguém imaginava que ele ia nocautear o Ben Askren em 5 segundos, né? Eu imaginava que ele ganharia do Nate Diaz, mas não imaginava que ele ia dar a surra que ele deu, que ia bater tanto no Nate Diaz. Só que o Nate Diaz é um cara duro, lógico, bateu de volta, conectou muitos golpes também, mas a gente viu o que aconteceu na luta, né? Quem perdeu e quem saiu completamente estragado, né? Só que o Nate Diaz tem um queixo de titânio, então ele suportou.
mas realmente o Masvidal vem surpreendendo demais, né? Bom, resumindo, o Dana White falou aí sobre o Johnny Walker, falou sobre o Corey Anderson, falou sobre o Nate Diaz e também sobre Masvidal. Sobre o Nate Diaz eu concordo, a luta teria que ser paralisada, é claro que eu queria que o duelo fosse até o final, mas não tinha como, realmente ficou um corte, não um corte, né? Tinha mais de um corte ali, fora o inchaço todo, então eu acho que realmente tinha que parar. Infelizmente, né? A gente, lógico, quer assistir, mas tem que pensar no bem do cara, então eu concordo com o Dana White, eu acho que realmente tinha que parar. Sobre o Corey Anderson, eu também concordo com o Dana White, né? Eu acho que o Corey Anderson lutar com um cara que tá mal ranqueado ali, não quer dizer que o UFC quer que ele perca. Né? Não tem nada a ver, afinal de contas, se o cara quer ser campeão, por que ele tá reclamando de ter que pegar um cara que tá em 10º, 11º, 12º, né? Dá pra entender a insatisfação dele, só que ele tem que entender que tem caras que vencem, como o Johnny Walker vinha vencendo, e o cara é um cara mais comercial, é um cara mais que faz as brincadeiras, é um cara que chama atenção, um cara que nas entrevistas é um cara mais carismático, e isso vai vender mais. Se o cara não é carismático, não adianta ele reclamar que o cara que é mais carismático que ele vende mais que ele, né? Paciência, né? Ou você aprende a ser carismático, ou você tenta vender sua luta de outra forma, vencendo de maneiras surpreendentes, mas enfim, cada um tem que se vender de um jeito que consegue. Agora, porque você não vende mais que o cara, você vai querer na força ali, na reclamação, conseguir alguma coisa? Você não vai conseguir nada. O que vai conseguir é isso que o Dana White fez. Falar, acabar o seu contrato, não tá bom? Sai fora, ué. Entendeu? Então assim, é uma empresa, né? É assim que funciona. Se você não traz lucro para a empresa, se você não traz audiência e tal, você não vai ter um salário alto. O cara não vai te pagar 1 milhão, sendo que você traz 100 mil. Não é assim que funciona a matemática da coisa, né? Mas o Corey Anderson teve essa oportunidade e venceu o Johnny Walker, então ele ganhou aí muita atenção agora. Então ele tá com a faca e o queijo na mão para aproveitar, né? Ele não deve enfrentar o John Jones logo de cara, mas ele ganhou sim mais atenção, então ele tem que aproveitar agora, né? Não adianta ficar só reclamando, mas às vezes é a cabeça quente também, enfim, é compreensível, né? Quanto à declaração do Johnny Walker, foi uma declaração curta do Dana White, dizendo que, segundo o Dana White, ele não lutou mal. Eu discordo, o Dana White conectou um golpe só. O Dana White conectar um golpe é bom, né? O Johnny Walker conectou apenas um golpe na luta, foi muito apático para a luta, não conseguiu devolver ali, não conseguiu contragolpear, já ficou tonto logo de cara, enfim. Ele foi sim mal e precisa corrigir, né? Faz parte. Eu acho que o Dana White tentou botar um pano quente ali, só deu essa frase, né? Não se brinca nesse esporte, muito menos no UFC. Mas eu não acho que na luta necessariamente ele brincou e foi nocauteado como, sei lá, o Anderson foi contra o Weidman. Não foi isso. Ele foi nocauteado porque ele estava com a guarda relativamente baixa, estava confortável, achando que não ia ser atingido e acabou sendo atingido. Não foi no momento ali de palhaçada que ele tomou uma pancadona. E logo depois que ele tomou, ele estava lutando sério, ele não fez brincadeira nenhuma. Só que ele não conseguiu se recuperar, ficou grogue e acabou perdendo. Então, ele lutou mal sim, mas eu não concordo que foi por brincadeira. Não foi brincadeira, ele só foi com a estratégia errada, né? Ficou se segurando ali demais. E quanto a ter revanche ou não, ele meio que botou um pano aí, né, pano quente, dizendo que não teria no momento, que não interessa no momento e tal, mas a gente viu o tamanho dessa luta, né, e realmente foi gigantesca, muita gente, até o Trump estava assistindo, enfim, teve muita audiência, então eu acho que, claro, vai demorar um pouco, Nate Diaz precisa se recuperar e tal, mas eu acho que deve sim ter uma revanche futuramente, então o Dana White geralmente faz isso, quando ele não quer ficar respondendo muito sobre o mesmo assunto, ele fala, não estou interessado na revanche no momento, pro assunto ficar ali mais quieto, né, pararem de encher o saco dele com esse assunto, e depois que passar um tempo, aí vão voltar a falar disso, aí, ou ele anuncia do nada, e, enfim, aí começa a barulheira. Mas eu acho que deve sim, porque deu bastante audiência, foi uma luta muito boa, tem tudo para ser uma revanche, ser excelente também, vender muito também, inclusive ser a luta principal de novo, então, pro Dana White é bom ter dois caras aí que não necessariamente são campeões, mas que fazem luta principal, né? Enfim, eu acho que deve ter, e eu tenho interesse em assistir pelo menos, não sei vocês, mas vocês podem comentar aqui embaixo. Enfim, essas foram as declarações do Dana White. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de cada uma delas, sobre o Johnny Walker, Masvidal, Nate Diaz, enfim, comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o seu like também aqui embaixo, que é muito importante. E claro, como eu falei lá no começo do vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!